Ah, gente, tá fazendo muito frio aqui em Recife, viu? Ventania danada aqui. Ai, Jesus. Jacira, boa noite, bem-vinda. Encantamento da vida, no Criador, minha assim alegria, genuíno e puro amor. Olá, mamãe, boa noite. Maturias felizes, mas não soltas no ar, ouvi a sua música, de desmelodia sem par, nela iguala os teus sonhos, tua fé, tuas quimeras. Na brisa quente nos verões, no perfume das primaveras. Boa noite, querida. Kio Cardoso, bem-vinda. Caminho para a Luz, bem-vindo. É puro amor. Encantamento da vida, purifica eterno Criador. Aí verás assim na alegria o mais sublime e puro amor. Mamãe entrou de novo aí. Ai, meu Deus. Pronto, gente, vamos lá começar o estudo. Quem chegou aqui e não me conhece, me chamo Bárbara, mas pode me chamar de Babi por aqui, que meu nome é um pouco longo. Aí eu resumi em quatro letras, tá? E eu sempre faço aqui tô estudando lá no momento, eu tô estudando esse livro aqui, Lampadário Espírita, e hoje eu tô no capítulo 27, e esse livro tem 60 capítulos, tá? Eu tenho outros estudos aí anteriores aí, tenho Palavras do Coração, e tem o Mestre de Amor também, tá tudo gravado lá, quem quiser conferir, tá bom?
E eu sempre faço uma prece inicial, leio uma mensagem. Esse livro aqui tem complemento de estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho, tá bom? Vamos lá. Wagner, boa noite. Vamos lá. Jesus esteja entre nós neste momento de prece, momento de alegria, aprendizado. Que a espiritualidade da amiga esteja conosco, nos intuindo em mais uma lição da noite de hoje. Que o Senhor esteja em cada lar aqui presente, trazendo seu amor, sua misericórdia. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Vamos lá. Quem entrou, deixa eu ver. Deu entrada e saiu. Entrou e saiu. Tudo bem. O Instagram tá doido. Tem 3 aqui, tem 4 e lá em cima só tem 1. Enfim. Não dá pra entender nada. Esse Instagram tá bugadinho. Bom, gente, como vocês podem ver aqui, né, que em Recife tá muito frio, tá? Por isso que eu coloquei isso aqui, tá muito frio mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a mensagem se chama Em Permanente Sintonia, algo que a gente não consegue ficar o dia todo com a mesma sintonia, né? Sintonia boa, no caso, né? E vamos lá, começar o texto. Estudo. E Joana nos fala o seguinte. Olá, Gonçalves, boa noite, bem-vindo. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, tá um pouco alto. Pronto. Muitos gostariam que o programa de ascensão fosse de fácil vencimento. Alguns cristãos da fé renovada supõem que elevação é tarefa de um dia e para tanto se empolgam na elaboração de roteiros precipitados, como se o triunfo fosse resultante de um só golpe. Diversos arregimentam cartazes de exaltação na vã expectativa de concluírem rapidamente a tarefa que demanda estabilidade e harmonia, equilíbrio e sensatez. Gleison, bem-vindo. Paulo, bem-vindo. Boa noite. Não faltam aqueles que aderem às correntes da fé, como se estivessem fugindo aos compromissos redentores, na ansiedade de receberem graças e dons, que se encontram distantes de merecer. Debandam a cada instante corações que se emurchecer. Eita, vai sair. Vamos voltar. Debandam a cada instante corações que se emurcheceram pelo desencanto, deixando as fileiras da luz, porque não conseguiram santificação de improviso, nem libertação das mazelas a golpe de bruscas ferramentas. Persevera tu, cristifica-te na senda iluminativa de instante a instante. Jesus galgou o cume do Tabor para orar demoradamente por uma noite inteira, a fim de resplandecer ao vir nitente na madrugada, de ouro diante dos vultos venerandos, na raça na qual se apresentou na carne. Depois desceu aos homens para atender ao tumulto dos sofredores, nas valas redentoras na escola física. Diarem constantemente os espíritos excelsos, descem esperando que os homens subam até eles. Essa mesma lição eloquente, nola deu o Senhor, subindo para se encontrar com os seus tutelados, depois descendo e ensinar silenciosamente a execução do verbo amar na prática da solidariedade. Podem comentar, fiquem à vontade, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser aí, ter inspirado aí também, quiser contribuir, pode falar, tá bom? Bom, essa primeira parte aqui, Joana já nos diz que a gente, né, quando quer alguma mudança na nossa vida, ou quer que Deus faça alguma coisa, né, na nossa vida, a gente quer tudo de hoje para amanhã. Pode passar nem 3 dias que a gente fica muito estressado, muito ansioso, né? Não quer fazer esforço nenhum para conseguir alguma coisa, né? Acha que a gente
dita as regras, a gente é que exige as coisas, né? A gente se acha realmente o bambambam, né? Mas, na verdade, tudo rege pelas leis divinas. Ele sabe de todas as coisas, né? Então, se chega alguma coisa na sua vida, ou se não chegou ainda, é porque não é momento ainda, né? E a gente fica ali pelando, às vezes, não é pra gente, mas fica insistindo, né? Fica insistindo nas coisas, às vezes aquilo ali não é nem bom pra você, não vai ser nem bom pra você, você achando que vai ser. E Deus sabe de tudo. Muitas vezes a gente vai fazer uma prece, e até na prece a gente não sabe nem o que está pedindo, né? Então ele fala, persevera tu, cristifica-te na senda iluminativa de instante em instante. Então ele pede para a gente estudar, se esclarecer, aí internaliza esses ensinamentos no coração, na nossa mente, no nosso dia a dia. Praticar no nosso dia a dia é o que ele nos convida a fazer. Não é ficar só falando na falácia, e só falando, colocando palavras ao vento e não fazendo esforço nenhum, né? Tudo bem, querido. Fique à vontade. O que importa é que você absorva a mensagem. É meu objetivo aqui. Nosso objetivo, né? Que eu, a espiritualidade, não sei se eu estou aqui, né? A espiritualidade também está aqui. Tá? Vamos continuar aqui. Aí Joana cita algumas pessoas, né, que foram, né, muito conhecidas da Bíblia, né? Inclusive Allan Kardec também ela comenta aqui. Primeiro ela fala, Estevão, antes de cantar a melodia rutilante da Boa Nova, meditou enquanto a enfermidade o minava. Na enxerga humílima da casa do caminho para se tornar depois o herói do Verbo Santo. Então ele falou de Estevão. Patrícia, bem-vinda. Tudo bem, querido? Qualquer dúvida pode mandar mensagem no privado. Tem várias páginas aí também querendo ajudar, né? Espíritas que estão divulgando também. Qualquer coisa, a gente tem uma família aqui. Qualquer coisa, você manda mensagem, a gente esclarece. A gente encaminha para grupos de estudo, tá bom? Eu vou falar da melhor forma possível, porque eu não coloco muita palavra difícil, não. Eu estou falando aqui, mas eu estou tentando destrinchar da melhor forma possível. Porque a linguagem da gente tem que ser simples, né? Para entender melhor. Márcia, bem-vinda. Tudo bom, querida? Aí fala de Paulo. Antes de entoar a sinfonia clarificadora do Evangelho, fez um exame acurado de si mesmo em 3 longos anos de meditação no deserto, para sacudir mais tarde, com seu verbo flamívomo, os alicerces do velho mundo e tornar-se arauto da verdade. Francisco de Assis mergulhou em oração continuada, enquanto lapidava as imperfeições para se fazer o cantor de Deus e do amor na terra, vencida pelas aflições. Então ela fala de Paulo, de Francisco de Assis, de Estevão, né? E Allan Kardec, o mensageiro do Consolador, acurou meditações e laborou infatigável até o momento de fazer rutilar as gemas preciosas da doutrina espírita, que depositou na cabeça da humanidade como coroa de joias coruscantes e invulgares. Minha mãe também entrou por outra página, até. Sigam Arte com Alma e Educando Sentimentos, tá? Que é muito bom. Eu acho que o Instagram, ele tá dando falha. E também tem um sininhozinho em cada bio do perfil. Tem um sininhozinho ali em cima e você aperta nele e coloca todas as notificações. Tem notificação de publicação, tem notificação de live. Você coloca todas as notificações, tá bom? Que vai chegar. Pelo menos tenta fazer isso para ver se chega. Porque às vezes o Instagram não consegue mandar, tá bom? Ana, bem-vinda. Terminando aqui a última parte da mensagem. Aí eu vou pro Livro dos Espíritos, vou ler umas 2 perguntas e o Evangelho, tá bom? Galga, servidor do Cristo, a montanha das dificuldades ou das pelejas, e ora demoradamente no planalto da fé, até que os corifeus da verdade te clarifiquem a alma, impulsionando-te a descida para a luta de todos os dias, em sintonia permanente com Deus. Transpõe os óbices para ouvir e desce aos abismos para ensinar. No alto, comungas com Deus. Embaixo, dá-te em comunhão com os homens. Para manter a perfeita sintonia com o Pai,
Jesus desceu das regiões luminescentes da vida transcendente para traçar uma rota salpicada de estrelas, por onde deveria deambular a humanidade dos séculos futuros. No entanto, não encontrou quem o amasse. O ósculo que recebeu foi insidioso e de traição. As mãos dos que lhe receberam ternura estrugiram-lhe na face, fechadas pela grosseria do soldado, que o esbordoou, e o triunfo que a terra lhe deu foi situá-lo acima do solo, na cruz do flagício, que todavia se transformou desde então em luminosa seta, apontando a estrada da redenção para os que aspiram à plenitude da paz. Heloísa, bem-vinda, boa noite, obrigada pela presença, tá bom? Bom, aqui a última parte é Joana, né? Fala que Jesus nos convida a gente tomar a iniciativa, né, de ser o servidor realmente do Cristo, né? Se entregar de corpo e alma, de coração aberto para a caridade, né, para o perdão, para as atitudes mesmo, né? Essas pessoas que ela comentou aqui, de Allan Kardec, de Paulo, são exemplos que a gente deve se espelhar também, porque eles tiveram muitas dificuldades, né? Mas conseguiram passar por conta do tamanho da sua fé, né? E essa fé, como ela fala aqui, a fé, a caridade, o perdão, isso é construído dia a dia. Como ela falou aqui, não é feito de um só golpe, não é feito só em um só golpe, só em uma tentativa, né? Em várias tentativas, você vai se lapidando todos os dias, vai plantando ali, todo dia um pouquinho. Um dia aprende uma coisa, outro dia aprende outra, tudo com calma. Porque cada pessoa tem um tempinho diferente de aprender, de sentir uma dor, de ensinar alguma coisa. Cada um tem um jeito diferente. Então, por isso a importância de a gente não julgar ninguém, não julgar a dor de ninguém, não é? Não se julgar também, às vezes a gente se cobra muito. Então a gente deve fazer tudo no tempinho certo, no nosso tempo também. Devemos respeitar a dor do outro e a nossa, né? Às vezes a gente mesmo se martiriza e se julga bastante e acha que a gente não é capaz de fazer alguma coisa. Mas podemos sim. E dificuldade sempre vai aparecer, porque a gente vai sair de uma zona que está muito confortável, né? Uma zona de conforto ali, ir para outro local novo, né? E sempre vai ter um desconforto, porque aquilo ali é para você melhorar, para você ficar bem melhor do que hoje, do que ontem. Então você vai sentir um desconforto normal, porque aquela zona ali está totalmente nova, né? Na sua mente, no seu dia a dia ali. Mas um dia você vai ficar um pouco mais confortável, você vai se sentir melhor e libertador, né? Se libertar daqueles sentimentos que você achava que não te fazia bem, mas está fazendo agora. Antes, né? E os novos hábitos você vai enxergar depois, que vai realmente fazer uma grande diferença na sua vida. Por exemplo, um hábito da prece, um hábito do evangelho no lar, não é? Tem até a publicação do evangelho no lar, lá no feed, que está nos favoritozinhos lá embaixo, que quem não souber realmente fazer o evangelho está lá, vocês olham direitinho, o cronograma. Eu peguei essas instruções que sempre está na codificação, né, de Allan Kardec, Espiritismo, sempre está lá o roteirozinho do Evangelho, também quem quiser saber, tá? Então, o novo hábito pode ser um desses exemplos. E vai ter uma dificuldade no início, tá? Porque você tá colocando uma nova rotina e você vai ver a melhora de energia, né, dentro do seu lar, dentro do seu coração, da sua mente. Você vai ter pensamentos mais sadios. Agora a gente às vezes faz o evangelho, né? Faz essa live aqui, escuta o que tem para escutar e depois volta tudo de novo de preocupação, começa a xingar, começa a falar. A gente tem que se manter, né? Foi a mensagem hoje de manhã, falando sobre o que Pedro nos pediu para fazer. Pedro nos pediu para a gente, no meio do caos, ser a paz, né? Ser a luz ali. E isso exige constância, isso exige disciplina, né? E vontade. Porque às vezes a gente está começando aqui, semana que vem vai ter que fazer evangelho de novo e tem que ter isso. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. E chega um tempo em que sua casa sua egrégora, a sua energia da sua casa e a sua tá bem melhor. Então isso exige um esforço, uma vontade de melhorar, né? Porque a gente sabe que o evangelho no lar, aqui para quem não sabe, você se ajuda
Ajuda quem mora com você, ajuda sua vizinhança, ajuda tanto as pessoas da sua família, que você direciona o pensamento também, a humanidade inteira, né? Os teus bairros, seus vizinhos. E os desencarnados também, que precisam de ajuda, que às vezes eles vêm para cá, que são direcionados, né? São trazidos pela espiritualidade superior para escutar alguma coisa e aprender também. Então ajuda todo mundo. Então todo mundo é ajudado, né? E Ana falou aqui: verdade, sua testemunha é viva. O Evangelho no Lar transformou a minha vida, graças a Deus, com certeza. E Evangelho no Lar não é só para ser feito com quem é espírita, não, viu? É qualquer religião, tá? Qualquer religião pode ver um dia na semana, um horáriozinho fixo, tá? E você pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode ler a Bíblia, tá? Junto com um caderninho de mensagens, assim. Não é preciso ser espírita, você tem esse ritual é para você unir a sua família, você ter a comunhão com Jesus ali no seu lar, independentemente de religião. Tá bom? Andressa, bem-vinda. E minha mãe colocou aqui, que é Educando de Sentimentos. Os pensamentos harmônicos expandem e os negativos restringem. Os negativos, pensamento é força. Quando a gente cria um pensamento, pensa em algo negativo, aquilo fica no ar, fica ali, né? Tem uma forma. Ele não fica solto, ele desaparece não. Você pensa e aquilo ali fica, porque ele é energia, é força. Então, por isso a importância de alimentar pensamentos positivos. Porque quando a gente passa muito tempo ali naquele pensamento negativo, cria formas de pensamento e fica ali por muito tempo no seu lar. Por isso a importância de sempre se reequilibrar, sempre se renovar, sempre ter a prece na sua vida, em estado de prece, o Evangelho no Lar, tá? Oração ao acordar e ao dormir. Tá? Aulista Espírita, bem-vindo, tudo bom com você? Bom, Joana de Ângeles nos pede para a gente ler o capítulo 9, tá? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. E eu vou ler aqui 3 perguntas aqui, rápidas. Só tem 3 perguntas mesmo nessa partezinha. Que o primeiro subtema é o seguinte: penetração de nosso pensamento pelos espíritos, né? Aí Kardec pergunta o seguinte, a pergunta 456. Aí ele pergunta o seguinte: os espíritos veem tudo o que nós fazemos, né? Os espíritos superiores ou os inferiores veem tudo o que a gente faz, né? Aí os espíritos respondem: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então, tanto a espiritualidade superior como nossos irmãos, né, que ainda estão aí não perdidos, ignorantes, como nós também estamos aprendendo, mas os desencarnados que ainda estão aí precisando de ajuda, né, depende da nossa sintonia, eles vão chegar até nós por conta da nossa sintonia. Uma sintonia não muito boa, uma sintonia muita preocupação, muita ansiedade, muita reclamação, impaciência principalmente, né? Então é tudo questão de atração, né? Então a gente vai ser direcionado de acordo com nossa sintonia. Se a gente começar a pensar coisas boas na maior parte do tempo do nosso dia, porque não tem como a gente ficar o dia todo sorrindo, porque a gente é espírito imperfeito, a gente ainda oscila muito em sentimentos. Então quando a gente às vezes está aqui na live tranquilo, daqui a pouco acontece alguma coisa e você acaba baixando a vibração novamente. Então você tem que começar a perceber isso e mudar o pensamento logo. Não passar muito tempo naquilo. Por exemplo, eu estou dormindo aqui, daqui a pouco uma cachorra minha fala alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa aqui que eu não gosto, e eu tenho que prestar atenção se eu vou começar a ficar impaciente, se eu vou começar a falar alguma coisa, né? Então, que não deve, né? Que não deve. Então, eu vou baixar a vibração. Então, eu tenho que prestar atenção e imediatamente, quando eu perceber isso, é um exercício, né? Você mudar para um pensamento positivo, pensar em Jesus, no seu guia espiritual, tá? Que você vai ser ajudado. Então, tudo depende do nosso pensamento, né? E espíritos, eles não estão o tempo todo grudados com a gente, né? É como ele fala aqui.
porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então, se a gente estiver bem sintonizado, não tem como os irmãos, né, que estão ainda precisando de ajuda, chegar até perto de nós. Caso, né, eles estejam precisando de ajuda, a espiritualidade permite aí para que a gente consiga ajudar através da nossa mediunidade, né? Consiga ajudar de alguma forma, que seja levado e ajudado. Mas a espiritualidade superior, nosso guia espiritual mesmo, um exemplo, ele nos protege, nos ajuda da melhor forma possível, mas ele não fica aqui 24 horas, porque às vezes tem momentos que ele não precisa estar do nosso lado. Ele tem outros trabalhos, ele ajuda outras pessoas, tem outras coisas que a gente não tem muito conhecimento, mas eles fazem outras coisas, tá? E eles trabalham o tempo todo, ajudam a gente, ajudam outras pessoas também. E a pergunta 457 fala o seguinte, Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Eles podem ter acesso a aqueles pensamentos bem secretos dentro da nossa mente, né? Os espíritos respondem: frequentemente. Eles conhecem aquilo que quererias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Então, às vezes, a gente age de uma forma e está pensando em outra, e a gente achando que está enganando. Mas, na verdade, a espiritualidade está vendo tudo. Porque fica tudo aqui, ó. Fica uma energia, fica tudo aqui. Quando a gente pensa, mostra tudo aqui. Então, ele sabe do que a gente está pensando. Mesmo aqueles pensamentos mais íntimos, né? Tudo depende muito da nossa sintonia também, colocando aqui. E eles veem realmente. Até você, às vezes, se mostra para alguém de uma forma e está pensando mal dela naquele momento. Aí você acha que não tá enganando, que não está enganando ninguém. Mas, na verdade, a espiritualidade ali está enxergando o que você está pensando, o que você está sentindo realmente, né? Humberto, bem-vindo. E a pergunta, e continuando aqui. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? A espiritualidade responde: certamente, e quando vos credes bens ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem, como eu acabei de falar. A gente sempre está acompanhado. Depende muito do que a gente estava pensando, fazendo e falando. Se a gente estiver pensando coisas boas, falando coisas boas, se vigiando bastante, né? Agindo de forma para o bem, com boas intenções, Solange, bem-vinda. Vai ter espíritos superiores e amigos ao nosso lado, com mais frequência, né? E a pergunta 458. E Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Né? A espiritualidade responde aqui: isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Então, aqui fala daquele momento. A gente está sempre sendo assistido, gente. A espiritualidade superior está sempre nos ajudando. Mas aqueles espíritos que infelizmente querem o nosso mal, querem aí pagar, querem aí ou se vingar, ou pagar a dívida, algo que a gente fez no passado com essas pessoas, né, que foram pessoas também, né? Ficam na espreita ali. Às vezes não é nem fazer mal pra gente, às vezes é só pra ver a gente sofrer mesmo. Ficam na espreita ali esperando a gente mudar a sintonia, ficar impaciente ou estressado, e eles ficam zombando como se a gente estivesse falando uma coisa, né? Eu sou isso e aquilo, e na hora de fazer faz tudo errado, né? Infelizmente, isso é um fato. Então, por isso a importância da reforma íntima, de a gente se esforçar aí todo dia. Se a gente errar, tá tudo bem também, né? Se esforçar mesmo, fazer o que você pode no seu limite e não se cobrar tanto também, tá? Fazer a sua parte, a espiritualidade sempre faz a dela, muitas vezes a gente não faz nem a nossa. Então, essas perguntas nos convidam a gente orar e nos vigiar mais, tá? Tanto o pensamento quanto as palavras, porque palavra também é força, palavra também tem energia. E ações também, tá bom? Bom, é isso. E evangelho agora, pra gente terminar, porque acho que eu falei demais. Cadê? Podem falar, comentar alguma coisa, tá, gente? Fiquem à vontade. E Joaninha pediu pra gente ler, tá?
Vou ler só um trechinho do capítulo 18. Luciana, bem-vinda, boa noite. Muitos os chamados e poucos escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o subtema que ela pede para a gente ler é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Tá? Tem 3 itens aqui. Aí, eu vou ler o item 11 e 12, para a gente entender aqui. Item 11. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Né? Atrasou não, que ele deve ficar gravado, tá? Nem se preocupe com isso. Aí tem 12. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar, mas, além do Evangelho que as contém, não estar difundido, senão das seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aquelas que o leem, quantos há que não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito em cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância, mas pode se desculpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem mesmo para o seu próximo. É tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os Espíritos se dirigem, mas em lugar de tomar para ele as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é de aplicá-las aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Por essas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser o que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhes dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, aqui fala das responsabilidades, né? Que ele fala aqui muito do nosso conhecimento, né? Muitas vezes a gente sabe de muita coisa, estuda, se esclarece e na hora de praticar, pratica o mal, né? Pratica tudo ao contrário do que está estudando. Então, a gente leva uma falta um pouco maior quando a gente sabe daquilo e faz errado. Sabe que é errado e faz. A outra pessoa que não tem muito conhecimento, não tem muito esclarecimento e ainda faz,
tem culpa, mas é um pouco menor. Porque ali ele não tinha esclarecimento, não tinha o conhecimento em si. Mas errou de toda forma, vai ter que ser cobrado. Vai ser cobrado em algum momento. Mas as pessoas que sabem ali que realmente o que se fizer aquilo vai ter aquela consequência bem grave e ainda faz, é um pouco pior, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade que a gente tem, independentemente de religião, de ser espírita ou evangélico, tendo o conhecimento ali de Jesus, das leis divinas, nossa consciência, sabendo o que é certo e errado, a gente deve ter um olhar redobrado e enxergar realmente, né? Como ele fala aqui. Se fosseis cegos, não terias pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, mesmo a gente sabendo, muitas vezes a gente faz o errado, né? Aqui fala também da mediunidade. De mediunidade a gente sabe que é uma ferramenta para ajudar, né, para o bem, com o coração aberto ali, com boa vontade. Não é para ter retorno financeiro ou ter retorno ali, aquele interesse por trás, né, para receber alguma coisa. E nem por vaidade. É simplesmente por caridade, né? E você ter a humildade ali e aprender, tanto aprender como ensinar, porque a gente aqui, todos nós somos aprendizes, tanto a gente pode ensinar alguma coisa, depende do nosso conhecimento que a gente tiver, a gente pode passar alguma coisa para alguém, tanto também como a gente pode aprender, porque a gente não sabe de tudo, nem melhor que ninguém, nem pior que ninguém. E aqui, no finalzinho, fala dos espíritas, né? Eu posso também falar dos evangélicos católicos. Todo mundo ali crê em uma religião, uma crença ali, o Deus é o mesmo, mas cada um tem uma crença ali. Todos, né? É o mesmo Deus, tem as leis divinas na sua consciência e sabe do que é certo e errado, se esclarece, estuda ali, faz o que pode, né? Mas a questão, o ponto é que é você procurar fazer o que está estudando, fazer o que está falando, fazer o que está se esclarecendo ali, colocar no dia a dia ali, realmente, de fato, né? E se mostrar o que está falando, você dizer que é uma coisa e realmente ser no dia a dia, né? Então, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade a gente tem. O que a gente fez no passado, a gente tem que se responsabilizar, o que a gente fala, o que a gente pensa e o que faz também. Tá? É isso. Vou me alongar muito não. É esse o recado. É só puxão de orelha, Dona Joana de Ângeles. Jesus. Jacira travou, não tem problema não. Linda me colocou aqui. Pensamos, sentimos e agimos sem descanso e sem cessar, como emissores e receptores. Espalhamos para o universo o que e quem somos. Influenciamos e somos influenciados. Sempre. Oração e vigilância o tempo todo. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e de repente vem um pensamento esquisito ali. E você tem que ver realmente se é seu ou não. Na grande maioria, os primeiros pensamentos são nossos. Mas a gente tem que analisar o que esse pensamento está querendo me trazer, se vai trazer coisa boa ou não. Pra gente, se for negativo, você descarta, você troca por uma positiva. Se for uma coisa boa, você analisa ali do que pode fazer, né? Mas tem que prestar muita atenção. Porque se a gente cultivar o pensamento negativo que chega até a gente vai atrair, né, outros pensamentos da mesma sintonia. Obrigado, querido. Eu e a espiritualidade, não é só eu aqui, estamos todos aqui conectados nesse frio aqui. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para terminar. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui a oração de São Francisco. Pra gente terminar aqui, tá? De São Francisco. Gildinha, titia, tudo bom com você, querida? Estou terminando, por favor, vou colocar a oração de São Francisco aqui, pra gente fazer a prece final, tá? Aí vai ficar gravado, tá, querida? Beijo, saudades. Saudades. Vamos lá.
Vamos lá. Fechando os olhos, todo mundo se concentrando, tá? Os anúncios aqui rolando. Graças a Deus, tia. Como é que estão as coisas por aí? Vamos lá, vamos fazer nossa prece. Nós que agradecemos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando quem se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, gente, obrigado. Beijinhos no coração de vocês. Uma ótima noite e bom descanso. E tem live do Aloysio, tá, gente? 10 da noite aí, reflexões quanto a Aloysio. Quem quiser acompanhar, quem quiser conhecer também a história de Jerônimo Mendonça, ele tá lendo mais um livro dele, tá bom? Então, seguem lá. Tá certo, gente? Beijo no coração. Boa noite. Buenas noites. Tchau.